Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Crônicas e o capítulo 12. Ora, estes são os que vieram até Davi em Ziclag, enquanto ele ainda se mantinha enclausurado por causa de Saul, o filho de Quis, e eles estavam entre os homens valentes, ajudadores da guerra. Eles estavam armados com arcos e podiam usar tanto a mão direita como a mão esquerda para lançar pedras e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul de Benjamim. O chefe era Aiezer. Depois Joás, os filhos de Semaá, o Gibeatita, e Jeziel e Pelete, os filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, um homem poderoso entre os 30 e sobre os 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isaías, e Azarel, e Joézer, e Jazobeão, os coraitas, e Joela, e Zebadias, os filhos de Jeroão, de Gedor. Os gaditas também foram juntar-se a Davi na fortaleza no deserto, homens de força e homens de guerra, aptos para a batalha, que eram capazes de empunhar escudo e broquel, cujas faces eram como as faces de leões e eram tão ágeis como os cabritos sobre os montes. Ézer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismaná, o quarto, Jeremias, o quinto, Ataí, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Micbanai, o undécimo. Estes foram um dos filhos de Gade, capitães do exército. Um dos menores esteve sobre uma centúria e o maior sobre 1.000. E estes são aqueles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele tinha alagado todas as suas margens, e afugentaram todos os do vale, tanto na direção leste como na direção oeste. Alguns dos filhos de Benjamim e Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi saiu para se encontrar com eles e lhes falou, dizendo: Se vós viestes em paz até mim para me ajudar, meu coração estará ligado a vós. Mas se viestes para me traíres diante dos meus inimigos, vendo que não há erro nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais olhe sobre isto e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, que era chefe dos capitães, e ele disse: Somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz seja com os teus ajudadores, porque o teu Deus te ajuda. Então Davi os recebeu e fez deles capitães das tropas. E ali se prostraram alguns de Manassés para Davi, quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas eles não lhes ajudaram, porque os senhores dos filisteus, mediante conselho, o repeliram, dizendo: Ele passará para o lado do seu mestre Saul, com o perigo das nossas cabeças. E enquanto ele seguia para Ziclag, prostraram-se ali diante dele de Manassés, Adna e Josadabe, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletaí, capitães de milhares, que eram de Manassés. E eles ajudaram Davi contra o bando dos salteadores, porque eles eram todos homens fortes e valentes, e eram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que este foi um grande exército, como o exército de Deus. E estes são os números dos chefes que estavam prontamente armados para a guerra e vieram para Davi em Hebrom para transferir o reino sul para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Os filhos de Judá, que empunhavam o escudo e lança, eram 6.800, prontamente armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens fortes e valentes, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. E Joiada foi o líder dos Aronitas, e com ele estavam 3.700. E Zadok,
um jovem forte e valente, e da casa de seu pai 22 capitães. Dos filhos de Benjamim, a parentela de Saul, 3.000, porque até aquele momento a maior parte deles havia mantido guarda à casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens, fortes e valentes, afamados por toda a casa dos seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, aos quais foram designados por nome para virem fazer de Davi rei. E dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos para saber o que Israel deveria fazer, os cabeças deles eram 200 e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. De Zebulon, os que saíam para a batalha, peritos na guerra com todas as armas de guerra, 50.000, os quais conseguiam ordenar a batalha. Eles não eram de coração duplo. E de Naftali, 1.000 capitães, e com eles, com escudo e lança, 37.000. E dos danitas, peritos em guerra, 28.600. E de Azer, os tais que saíam para a batalha, peritos em guerra, 40.000. E no outro lado do Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda a espécie de instrumentos de guerra para a batalha, 120.000. Todos esses homens de guerra que conseguiam ordenar a batalha vieram com o coração perfeito para Hebrom, para fazer de Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel era um só coração para fazer Davi rei. E ali eles estiveram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhe tinham preparado. Além disso, aqueles que lhes estavam próximos, a saber, de Issacar e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulas e sobre bois e carne, farinha, bolos de figo e cachos de uva, passas e vinho e azeite e bois e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel.